Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative também o sino de notificações, dê aquele like. Pois é, hoje eu venho compartilhar com vocês aqui mais uma vez a respeito do narcisista. Todos nós temos um pouco de narcisismo, a gente precisa se vigiar porque às vezes a gente acaba também aproveitando de pessoas, se divertindo à custa de pessoas. A gente precisa vigiar muito a gente. Por mais que a gente pense que não, mas a gente às vezes acaba maltratando alguém também. Por mais empata às vezes que a pessoa é, mas se ela se empolgar, ela usa às vezes da posição que ela tem para humilhar, para colocar o outro para baixo. E aí tem aqueles narcisistas que, mesmo não tendo posição alguma, mesmo elas estando numa posição inferior à sua, elas ainda têm a ousadia de afrontar você, ela tem a ousadia de se colocar como superior, ela não tem humildade para chegar com respeito, mesmo que ela esteja precisando de você, ela não tem a humildade de chegar com respeito para poder aí se beneficiar aí de algum feito seu. Elas são arrogantes mesmo. E eu tive experiência, muita experiência com esse tipo de pessoas. Pessoas que chegavam com arrogância mesmo, te colocando para baixo. Mesmo ela precisando de você, ela chega te colocando para baixo, chega com superioridade. Esses são os narcisistas perigosos, inclusive, né? Para você ver que mesmo ela precisando de você, ela ainda chega com ar de superior. Mas a estratégia que eu usei, que estou usando para me libertar e se livrar dessas pessoas, é me colocar mais superior a eles. Né? Um exemplo é que hoje, agora à tarde, eu estava vindo do trabalho para casa e já aconteceu outras vezes, de não só dessa, mas de outras pessoas, de eu me afastar e afastar definitivamente mesmo. Que eu percebi que essa pessoa não tem nada para me acrescentar, são pessoas tóxicas, prejudiciais, pessoas que eu não devo andar. E embora Jesus fala que a gente deve até falar com os nossos inimigos, mas esse, enquanto ela não se posicionar, não tem como a gente dar muita confiança. Enquanto ela não se colocar como uma pessoa humilde, né, chegar com respeito, não tem como a gente dar confiança. A maneira como ela aborda a gente é a maneira como a gente vai responder a elas, né? Essa pessoa, às vezes eu passo de frente aonde ela se localiza e ela me chama a atenção. Ela quer minha atenção, mas ela não sabe chegar, ela não sabe me abordar. Ela me aborda com superioridade, com arrogância. Ela tenta buscar minha atenção, mas eu percebo que ela está chegando da maneira errada. E por conta disso, eu nem vou acreditar, nem vou me submeter a esse jeito dela, porque eu sei que se eu der o braço a torcer, ela vai se sentir mais forte no direito de querer me maltratar mais ainda. Então o que, que eu faço? Quando essa pessoa me chama a atenção, eu ia passando ali, aí essa pessoa, e aí Roberto? O que, que eu fiz? Eu nem olhei, porque de longe eu já vi ela, né? Ela me viu e eu vi ela. E aí quando eu passei perto eu não olhei. E quando eu passei perto ela me chamou a atenção. Ô Roberto! E aí Roberto? Tipo, ela querendo se colocar um pouco mais íntimo de mim. E eu não dei essa intimidade para ela. Então eu não dei confiança, nem olhei para ela, passei sério, não dei confiança alguma. E tem vários assim, né? Pessoas que eu me envolvi, me relacionei, tive vínculo, sempre estava andando com essas pessoas, pessoas que estavam em posições menores que as minhas, mas por conta da minha estima baixa,
eu me submetia a estar andando com essas pessoas, a respondendo a toda a abordagem dela, seja ela lá qual seria, né? Eu me submetia, até porque não era nem porque eu era uma pessoa boa, mas porque eu me colocava como bonzinho. E eu vejo que essas condições de se colocar como bonzinho, a gente se coloca muito por medo do que ela vai pensar, por medo do que ela vai, por medo da ação, da reação dela. E eu fui enfrentando isso, hoje eu não tenho mais medo. Ela é uma pessoa que inclusive até ela bebe, né? Ela se alcooliza e ela só tem essa coragem de me abordar quando tá alcoólica. Às vezes até ela resmunga, fica brava, mas eu não dou confiança, eu passo reto, não dou confiança. Então a estratégia que eu estou usando foi essa de confrontar mesmo, confrontar esse comportamento dela. E a maneira de confrontar foi essa, não de afrontar ela ou ir para cima querendo explicação ou questionar ela por conta dela estar me chamando a atenção a torto direito na rua, não isso. Pelo contrário, eu finjo que não vejo, finjo que não ouço, e quando eu cruzo com ela, às vezes olho diretamente no olho dela, um olhar meio que mostrando para ela o qual eu tô bravo mesmo, que eu não tô bom com ela, que eu não tô de acordo, que eu não quero nada com ela, eu já mostro um olhar meio que carrancudo mesmo, um olhar de bravo mesmo. E é rápido também, né? Não fico demorando o olhar para com ela. E então eu ignoro, sou indiferente aos comportamentos, à ação que ela toma para poder me chamar a atenção. Eu sou indiferente. No início eu fiquei um pouco preocupado, um pouco com medo, como eu disse, medo da reação dela. Mas depois de tanto eu estar praticando isso, eu fui perdendo medo. Levantei a cabeça e às vezes quando eu saio de casa, eu por acaso acabo olhando lá na frente e vejo ela. Eu dou aquele olhar, lanço aquele olhar de uma cara amarrada mesmo, e também já tiro o olhar, e se for preciso eu passar diante dela, eu passo, mas não olho, não, em nenhum momento eu olho para ela, e passo sem medo. Antigamente, como eu disse, eu passava com medo e acabava olhando e cumprimentando e cedendo. E elas são maquiavélicas e cínicas, né? Porque elas o que elas querem é conquistar de novo aquela fraqueza da gente. Ela quer conquistar a nossa facilidade que a gente oferta, que a gente oferece, né? Que a gente cede, mesmo elas estando erradas, a gente acaba às vezes até cedendo e passando por cima das cagadas, do maus trato que ela, né, que ela dirige a gente. Então, por conta disso, depois de muito sofrimento, foi que eu criei coragem e comecei a agir dessa forma. Eu agi dessa forma durante muito tempo com várias pessoas na sociedade, até pessoas que não tinha nada a ver, que nunca me fez mal algum, mas por conta de eu ficar escaldado, então eu fui tirando o olhar, já fiz vídeos a respeito disso aqui no canal, fui tirando o olhar, olhando mais fixo para frente, olhando através dessas pessoas, fingindo que não via. No início foi um pouco difícil, sentir um pouco de medo, confesso, mas depois isso foi ficando mais natural em mim e teve muitas delas
a grande maioria foi percebendo o meu jeito de ser. Ou seja, eu não fui mais necessitando de aprovação delas, né? Porque eu penso que a maioria das pessoas, elas buscam a aprovação das pessoas na sociedade por conta dela estar se sentindo inferior, solitária, se, com a estima baixa. Então, o ego da gente sobe lá em cima quando alguém chama a sua atenção, chama o seu nome, cumprimenta você, então você fica satisfeito com isso. É uma aprovação isso. Eu vejo como uma aprovação. Nós buscamos a aprovação das pessoas nesse sentido. Então, por vários dias, por vários meses, eu marrei minha cara mesmo, parei de cumprimentar muita gente. Até hoje eu não cumprimento mais, a não ser que dá certo de eu cumprimentar ou alguém me cumprimenta. Até inclusive no início teve pessoas, principalmente as pessoas que eu percebia que estavam se aproveitando aí da minha fraqueza, ou da minha bondade, ou da minha tolice. Eu cumprimentava elas, respondia, mesmo que elas tivessem me prejudicado uns dias antes, mas eu acabava respondendo. E a maneira que eu encontrei foi colocar os meus sentimentos à vista. As pessoas estavam percebendo o que eu estava realmente sentindo. Porque hoje eu entendo, que a maioria das pessoas, elas não expressam realmente o que sentem. Elas fingem muito, elas emulam, simulam, mesmo elas estando magoadas, né, ofendidas com certos tipos de pessoas, mas ela acaba fingindo que está tudo bem. Então ela emula, ela não expressa realmente o que ela está sentindo. E eu expressando realmente o que eu estava sentindo. Embora um comportamento desagradável para muitas pessoas, ou seja, eu não estava agradando essas pessoas, porque a maioria de nós, quando alguém ri pra gente, a gente se sente bem. A gente se sente bem quando alguém dá aquele sorriso ou cumprimenta a gente. Mas chegou uma determinada época, um período, que eu não estava mais me importando com isso, se as pessoas iam me cumprimentar ou não, até porque eu não estava nem afim mais de cumprimentar ninguém, sabe? Nem olhar para a cara mais de ninguém. Então eu fui matando isso na raiz, né? Fui colocando os meus sentimentos à vista, fui expressando realmente o que eu estava sentindo, colocando a minha mágoa. No começo eu estava rancoroso, até pessoas que não tinham nada a ver, que não tinham me causado mal, como eu disse, eu maltratava, rancoroso, mas foi só assim, passando por esse processo, que hoje eu estou mais espontâneo, não estou rancoroso tanto quanto eu era antes, não me sinto mais magoado, né? E estou praticando isso dia a dia. Estou me sentindo mais suave. E aquelas pessoas as quais buscam a minha aprovação na marra, porque buscar aprovação é uma coisa natural, mas se forçar a aprovação da outra, isso é tóxico, isso prejudica, né? E ninguém quer ser amigo de pessoas que forçam as coisas. E o narcisista, ele é assim. Quando ele percebe que está ficando no prejuízo, que ele não está conseguindo mais a sua atenção, que você não está dando mais confiança para ela, ela começa a se irritar. Ela começa a ficar brava com isso. E eu estou pouco se lixando, né? Porque eram as minhas emoções, a minha vida que sempre esteve em jogo, mas eu estava me consumindo. E elas aproveitavam disso, porque eu não estava confrontando.
Existe uma pastora, que eu não lembro o nome dela, que ela fala que se você não confrontar as pessoas, você vai viver na miséria. Você vai ser passado para trás, você vai ser humilhado, as pessoas vão aproveitar de você. E não importa quem seja, se seja um mendigo, um alcoólatra, um doutor, como eu disse, todos nós temos aí algo de narcisista, algum comportamento nosso também às vezes é narcisista, às vezes por empolgação, autoestima muito alta, a gente acaba sendo maldoso com alguém ou aproveitando ali de uma fraqueza da outra pessoa para elevar o nosso ego, e a gente precisa vigiar bastante. Mas esses narcisistas, os quais eu me envolvi, acabei se deixando se levar, né? Foi difícil de eu sair, como eu disse, por medo, e foi enfrentando esse medo. E a questão de se expressar realmente o que eu sentia foi também dessa forma, porque existe várias formas de você expressar o que você sente. Talvez esse comportamento meu, né, de amarrar a cara, é uma maneira de expressar o que eu estava sentindo. E meio que na marra, muitas pessoas foram tendo que engolir isso, porque eu não estava dando a mínima pelo que eles estavam pensando. Né? Eu comecei a tomar posse do meu eu interior e eu estava pouco se lixando pelo que estava acontecendo na cabeça deles. Eu estava preocupado com os meus sentimentos. É claro que eu passei bastante perrengue durante muito tempo, mas hoje eu estou mais natural, está mais natural o meu comportamento, estou mais espontâneo, estou conseguindo aí me relacionar mais com harmonia com as pessoas as quais eu me relaciono. Não que elas não sejam também narcisistas, mas eu aprendi a olhar, ficar mais sério diante de brincadeirinhas de mau gosto. Estou conseguindo aí produzir em mim um humor sadio. É claro que às vezes eu dou umas erradas, mas todos os dias eu penso e repenso a respeito dos meus comportamentos e a respeito do comportamento dos outros também. E se eu percebo, eu consigo farejar só de olhar para uma pessoa, o comportamento dela, eu já farejo, já percebo que é uma pessoa cínica, que é uma pessoa maliciosa. E diante do comportamento que eu expresso, a maneira como eu expresso o meu rosto, a minha postura, ela já fica mais na dela, ela já não, não segue adiante. Então é assim, gente. É preciso a gente se posicionar. Porque se a gente ficar esperando que elas vão ter compaixão, vão ter consideração pela sua fraqueza emocional, porque eles aproveitam da fraqueza emocional da gente. Às vezes a gente quer se defender de certa situação, de certos tipos de desrespeito, e por conta da gente não conseguir expressar, tirar para fora aquilo que a gente quer realmente falar numa tranquilidade para essas pessoas, a gente não consegue. E é nesse momento de estresse que elas aproveitam. Né? Esses narcisistas mesmo, esses mais doentes, eu falo mais doentes porque os narcisistas são pessoas doentes. Né? A alegria dela está em ver você para baixo. Ela tendo um argumento o qual você fica para baixo, para ela isso é um alimento. E aí a gente fica se consumindo ali no estresse. Então hoje eu não estou me estressando tanto. Eu consegui tomar mais posse aí da minha, mais um controle aí sobre as minhas emoções que não me atinge mais, né? Essa pessoa qual me chama a atenção de uma forma arrogante, de uma forma superior, não me abala mais. Eu simplesmente sou indiferente a isso, não olho, passo de cara amarrada, e quando
cruzo eu levanto o meu rosto, olho para frente, firme, forte. Às vezes até olho para ela, mas é um olhar meio frio. E já tiro o olhar e às vezes nem olho. E se olho, olho através dela. E quando eu vejo ela, eu finjo que não conheço, finjo que não vi. Enfim, é dessa forma. Só que isso demanda tempo, demanda luta. Você precisa sentir uma vontade profunda interna sua para sobressair sobre isso, porque isso foi plantado no passado. O meu pai, por exemplo, eu acredito que ele tinha também essas dificuldades emocionais para se defender de narcisistas, de zombadores, de pessoas, né, que se divertem aí na fraqueza da gente, né? Pessoas com problemas emocionais, ela tem dificuldade para se relacionar, para se defender, para se comunicar, para se dialogar. Ela tem essa dificuldade. E ela às vezes não é uma pessoa má, não é uma pessoa ruim, não é perfeita, assim como ninguém é. Ela também tem aí suas fraquezas, tanto para prejudicar alguém como para se prejudicar também. Só que é mais evidente a sua fraqueza para ser prejudicado por esses aproveitadores, por esses maliciosos que se alimentam só da fraqueza dos outros. Ela não consegue ver a fraqueza do outro e considerar isso e respeitar isso e se afastar quando ela percebe que você está em um desequilíbrio emocional, e aí que ela bate em cima para te derrubar e te ver na sarjeta mesmo. Esses são os narcisistas perigosos, quais hoje eu estou conseguindo me defender melhor e não dou mais moral. Não dou mais moral. E por conta desses estou conseguindo aí detectar os futuros narcisistas, né? Aproveitadores. E esses narcisistas, como eu já disse, é indiferente a posição social dela, é indiferente se ela é uma pessoa que tem problema com álcool, com droga, é indiferente se ela está na sarjeta ou não. Às vezes tem narcisista que está na sarjeta, às vezes é um mendigo, está na sarjeta, mas se ele percebe uma fraqueza emocional sua, ele cai em cima de você e quer te destruir, porque aquilo alimenta ele, alimenta o ego dele, né? Então, é isso, gente. Tá? Se foi relevante para você esse vídeo, se inscreva, ative o sino de notificações aí, que é relevante para o YouTube estender mais esse vídeo aí. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!